Chamada dos senhores deputados. Temos 6 deputados presentes, senhor presidente. Não havendo número regimental, o deputado, vamos esperar os 15 minutos de tolerância para declarar a sessão aberta. Enquanto isso, o deputado Paulo Dantas vai fazer a leitura do expediente que não necessita de deliberação. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. Estamos com 10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão e solicito ao deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 50ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Davi Davino, Marcos Barbosa, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronaldo, Flávia Cavalcante, Davi Maia, Francisco Tenório, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 036/2020, remetendo ao projeto de lei número 386/2020, que dispõe, no âmbito do Estado de Alagoas, sobre a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços que indica, durante o período da pandemia causada pelo Covid-19, e da outras providências, é encaminhada a segunda e sétima e a 15ª comissões. Indicação número 695/2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Requerimento número 588/2020, subscrito pelo deputado Dudu Ronaldo, solicitando a criação da Frente Parlamentar em defesa da Petrobras e contra a sua privatização perante a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Requerimento número 597/2020, subscrito pelo deputado Davi Davino, solicitando ao excelentíssimo senhor governador do Estado que seja autorizada a prática do futevôlei, adotando os mesmos procedimentos que foram considerados para o retorno do campeonato profissional de futebol. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 582, 654, 680, 685, 686, 670 e 689/2020, da segunda, terceira, quarta e sétima comissões, respectivamente. É lido, discutido e aprovado contra o voto do deputado Davi Maia. O requerimento sem número subscrito pelo deputado Bruno Toledo, que solicita a inclusão em pauta de forma imediata, na ordem do dia de hoje, dos projetos de lei 362, 363 de 2020, para a primeira discussão,
ainda é lido, discutido e aprovado, contra o voto do deputado Davi Maia. O requerimento sem número sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, solicitando inclusão na pauta de forma imediata, na ordem do dia, da convocação de uma sessão extraordinária para o dia de hoje, para não havendo oradores, o encerramento da segunda discussão dos projetos de lei número 362 e 363 de 2020, na forma do artigo 1º do RI, passando a matéria para votação em segundo turno, esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Cabo Bebeto. O orador lembra a passagem do Dia do Soldado e destaca ainda o prazo para adesão ao programa de alfabetização do governo federal. Tempo de aprender. Uma palavra ao deputado Inácio Loyola, que lamenta profundamente o falecimento do ex-prefeito de Poço das Trincheiras, Gildo Rodrigues, fazendo breve relato sobre sua história de vida e política. Em seguida, aborda as péssimas condições das rodovias alagoanas, especialmente no sertão do estado. Em parte, a deputada Jó Pereira e os deputados Davi Maia, Gilvan Barros Filho e Marcelo Beltrão expressa votos de pesar à família lutada. Todos foram unânimes em exaltar as qualidades políticas de Gildo Rodrigues e sua devoção a Poço das Trincheiras. Ao partear, o deputado Davi Maia questiona a informação divulgada pelo governo do estado quando conta que apenas 4% das rodovias alagoanas estão em más condições. Através de parte, o deputado Marcelo Beltrão lembra que no último dia 10 de julho, o governo Renan Filho anunciou a recuperação da estrada que liga Peneda a São Sebastião, que receberá o nome do ex-deputado Hélio Lopes. Por sugestão do deputado Inácio Loyola, ainda em parte, o deputado Gilvan Barros Filho afirma que as rodovias do Agreste Alagoano também estão em péssimas condições. Após o discurso do deputado Inácio Loyola, o senhor presidente, ao lamentar a perda do ex-prefeito Gildo Rodrigues, informa que irá transformar o pronunciamento em uma moção de pesar institucional a ser encaminhada à Prefeitura de Poço das Trincheiras, em nome da Casa. Não havendo mais oradores, na hora do expediente, passa-se a ordem do dia. É proceder de verificação de quórum. A número legal para deliberar. Aprovados em segundo turno, projetos de resolução número 5357/2020 e projetos de lei número 345, 335 e 279/2020. É adiada a votação em segundo turno do projeto de lei número 108/2019, a pedido do deputado Galba Novaes. Aprovados em primeiro turno, projeto de resolução número 49/2019, projeto de lei número 5385/99/2019 e 362 e 363/2020, sendo estes dois últimos aprovados contra o voto do deputado Davi Maia. Aprovadas em turno único, indicações número 675, 684 e 685/2020. Aprovados em turno único, requerimentos número 579, 585/2020, discutidos em primeiro turno. Projeto de lei número 108, 171/2019
e 275 de 2020. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores, em explicações pessoais, o senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária, logo após o término desta, conforme requerimento aprovado, subscrito pelo deputado Silvio Camelo, e encerra a presente, para constar, lavro e digito a presente que assino, Iride Gomes, redatora de ata, e eu, Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, deputado Tarcísio. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Veto parcial número 25 de 2020, autor Poder Executivo Estadual. Mensagem número 39 de 2020, relativo ao veto parcial ao projeto de lei 322 de 2020, onde dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2021, nos termos do parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e da outras providências. Veto total número 19 de 2020, mensagem número 38 de 2020, referente ao veto total ao projeto de lei número 105 de 2019, que dispõe sobre a obrigação dos pais de alunos das escolas públicas estaduais, pagamento de multa por eventuais danos causados ao patrimônio público das escolas da rede pública estadual e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 387 de 2020. O autor é o Poder Executivo Estadual. Mensagem número 37/2020, referente ao projeto de lei que altere a lei estadual número 3.185, de 1º de dezembro de 1991, que dispõe sobre o Código de Custas Judiciais relativamente à desoneração de custos de atos cartorários referentes à transmissão causa-morte ou doação de bens imóvel localizado em área antiga por desastre, área atingida por desastre, outros providências. Indicação número 696 de 2020, autor, deputado Léo Loureiro. Apelo ao excelentíssimo governador do Estado e ao secretário de Infraestrutura, Maurício Quintela Lessa, onde o mesmo tem o objetivo de viabilizar a pista asfáltica que liga os municípios de Chão Preto, na L110, a Correntes, Pernambuco, na rodovia PE 424. Projeto de lei ordinário número 388 de 2020, autor é o deputado Gilvan Barros Filho. Ele dispõe sobre a inclusão de noções básicas sobre a lei 11.340/2016, Lei Marinha da Penha, como conteúdo transversal nas escolas públicas do Estado de Alagoas. Requerimento número 599 de 2020, autor do deputado Silvio Camelo. Moção de aplauso aos soldados alagoanos em razão do relevante serviço prestado à nação. Projeto de lei ordinário número 385 de 2020, autora deputada Flávia Cavalcante, institui o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do Estado de Alagoas. Indicação número 697 de 2020, o autor deputado Breno Albuquerque. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador, com cópia ao presidente da Casal e aos secretários de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, há também o secretário de Infraestrutura, para somarem esforços com a finalidade de realizar de forma urgente os devidos reparos da rede coletora de esgoto residencial do Agreste, localizado no município de Arapiraca. Projeto de lei ordinário número 389 de 2020,
Autor é o deputado Paulo Dantas. Confere título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Fabrício Leão Souto. É o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência é o primeiro inscrito à hora do expediente. Senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, senhoras deputadas, senhores deputados, o motivo que me traz à tribuna no dia de hoje, senhor presidente, vem a ser para parabenizar um ilustre alagoano que na data de amanhã irá assumir o Superior Tribunal de Justiça. Estou falando do alagoano Humberto Eustáquio Soares Martins, que é filho do Procurador de Justiça, saudoso José Martins Filho, e de Dona Dalva. Dr. Humberto também é casado com a Dona Rita e pai de 2 filhos, Eduardo e Camila, e também 3 netos. Ele tem 3 netos, Maria Eduarda, Maria Rita e Carolina. Mas Dr. Humberto, ainda muito jovem, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Depois, após formado, foi adjunto de promotor em União dos Palmares. Chegou ao cargo de Procurador de Estado, presidiu a OAB por 2 vezes, foi juiz eleitoral também por 2 vezes, e hoje, ministro, herdou da sua mãe o temperamento inquieto e uma inteligência rara. Dona Dalva era uma pessoa muito conhecida por ser também uma pessoa de muita luta da sua categoria aqui no estado de Alagoas. Foi desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, onde presidiu as câmaras Crime e Civil. Posteriormente, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça. Não demorou muito e já estava completamente adaptado à nova realidade. Presidente da 2ª turma e da 1ª sessão, o alagoano ministro fazia cada dia novos amigos e sempre mais forte. No último biênio, foi corregedor nacional de Justiça do CNJ. É um homem do bem e de bem, humilde e religioso, costuma repetir: posso tudo naquele que me fortalece. E não esquece as suas origens ao parafrasear o também alagoano Djavan. Costuma encerrar os seus discursos com a seguinte frase: Alagoas, meu bem-querer. Mas, particularmente, eu tive uma convivência com o Dr. Humberto Martins quando de sua passagem pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu era recém-formado no curso de Direito e cheguei até o AB, fiz o exame de ordem e entrei logo na campanha de Dr. Humberto como candidato a presidente da OAB. Foi o primeiro contato que tive com diversos advogados. Posso citar aqui Dr. Romani, Areias Bulhões, dentre outros, para não fazer aqui nenhuma injustiça, deixando de citar alguns. E lá aprendi a admirar o trabalho do Dr. Humberto Martins. Posso dizer que é um homem incansável, um homem trabalhador, um homem que começa o seu dia de trabalho nas primeiras horas do dia ao raiar do sol e vai até altas horas da noite, incansavelmente, aonde é que ele quer que ele esteja, qualquer função que ele esteja desempenhando. Essa é uma característica do Dr. Humberto Martins. E com muita alegria faço essa saudação aqui, em nome da família Camelo, pela amizade que nós temos com o Dr. Humberto, e com certeza será um grande presidente e representará o estado de Alagoas com sua competência, dinamismo e trabalho. Mas concedo uma parte ao deputado Inácio Loyola, com muito prazer. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência rende homenagem a um dos mais ilustres alagoanos, um dos mais ilustres brasileiros, o ministro Humberto Martins, do qual me orgulho privar de sua amizade,
é exatamente o que Vossa Excelência disse desta tribuna. Um grande amigo, um grande pai, um grande irmão, foi um grande filho, um grande jurista. É exatamente um orgulho para todos nós, alagoanos. Desejo sucesso total para ele. Amanhã, no dia de sua posse, é o dia da nossa padroeira, da nossa madrinha, Nossa Senhora Aparecida. O que me resta agora, além de parabenizar, aliás, Nossa Senhora dos Prazeres, corrigindo, amanhã a padroeira de Maceió, e Nossa Senhora dos Prazeres lhe abençoe e ele continue sendo esse grande homem que é, esse grande instrumento para Alagoas, para o Nordeste e para o Brasil. Meus parabéns, deputado Silvio Camelo, e meu muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e concedo a parte do deputado Gaba Novaes. Deputado Silvio, me associo nesse momento ao pronunciamento de Vossa Excelência com muita satisfação. Primeiro, em dizer da grande honra, grande orgulho de todos nós alagoanos, termos, no Superior Tribunal de Justiça, um alagoano representando muito bem, não só em termos pessoais, como pela sua capacidade jurídica, tem mostrado isso em todo o Brasil. Eu tive, assim, uma grande satisfação quando o doutor Humberto, como procurador, na época geral do Estado, eu ainda vereador, encaminhei a esta casa uma indicação aprovada pela Câmara para que houvesse a emancipação do bairro do Tabuleiro do Martins. Encaminhei também, naquele momento, ao governo do Estado, solicitando e mostrando isso há 20 anos atrás, a necessidade que a gente tinha da independência daquele bairro, que é um grande bairro, que todos nós sabemos, que contribui com mais de 50% da arrecadação de toda a Maceió. E eu tenho isso guardado porque foi encaminhado ao Procurador-Geral do Estado para que ele desse um parecer sobre a admissibilidade dessa situação. E o doutor Humberto, ele deu parecer favorável naquela época, dando início a um projeto que ainda hoje eu continuo lutando, encampando como uma coisa importante demais para o nosso bairro. Então, Humberto é isso. Conheci Humberto ainda eu muito jovem. Doutor Antônio Teixeira trabalha conosco, que era estudante de economia na UFAL, e o Mário também, irmão do Humberto, também estudava lá. Então, tivemos várias oportunidades. E uma das vezes, recentemente, o doutor Humberto trouxe para aqui 2 ministros do STJ, e nos encontramos na Barra de São Miguel e batemos aquele papo com um homem simples e humilde, porque poderia estar, até pelo cargo que ocupa, ter algumas restrições. Passamos um dia assim maravilhoso lá na Barra de São Miguel, no Gunga, em companhia dele, mais 2 ministros, um do Amazonas, que agora me esqueci o nome dele, e outro ministro. Então, fica aqui o reconhecimento dessa casa, em boa hora, Vossa Excelência, que tem uma amizade estreita, intrínseca com o doutor Humberto, que participou efetivamente das decisões da OAB, à frente da Caixa de Assistência, se não me engano, que Vossa Excelência estava presidente, fazer esse registro. Então, fica aqui, senhor presidente, senhores deputados, esse registro feito por Vossa Excelência e parabenizar pela excelente iniciativa. Muito obrigado. Agradeço a parte do deputado Galba Novaes, que também conhece muito de perto o trabalho do doutor Humberto Martins, e muito importante a sua participação. Concedo uma parte ao deputado Davi Maia. Deputado Silvio Camelo, importante demais esse dia hoje para todo o estado de Alagoas, e é muito importante essas palavras de Vossa Excelência. E o doutor Humberto tem assim, seu pai foi a primeira comarca que ele foi promotor, foi Quebrangulo. E o doutor Humberto estudou na escola desembargador Tenório, lá no município de Quebrangulo, onde passou sua adolescência, onde até hoje tem raízes fortes com a cidade. E muitos quebrangulenses hoje também se sentem gratos, se sentem honrados com a presença do ministro Humberto, lá assumindo a presidência. E eu fico muito feliz, eu sei que onde meu avô tiver, que era muito amigo do pai dele, lá no céu também hoje se sente feliz e honrado. A cidade de Quebrangulo comemora também hoje a posse dele como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Era isso, muito obrigado. Agradeço também as palavras do deputado Davi Maia e passo a palavra agora para o deputado Marcelo Beltrão. Deputado Silvio Camelo, agradecendo a gentileza de me ceder essa parte, poder também
me unir a Vossa Excelência para parabenizar o nosso ilustre alagoano que amanhã assumirá a presidência do STJ. Ainda ontem, o sobrinho dele me lembrava da posse do ministro Humberto, e fui pesquisar o seu currículo. Quando fui ao Google e conseguimos achar um currículo resumido com 19 laudas. Eram 19 páginas de serviço prestado ao Estado de Alagoas e, após assumir a cadeira do STJ, também ao nosso Brasil. Então, eu gostaria de me unir a Vossa Excelência, parabenizar o ministro Humberto, que com certeza honrará o Estado de Alagoas, assumindo essa cadeira tão importante para o funcionamento jurídico do nosso país. Então, parabéns a Vossa Excelência e me junto aos parabéns ao ministro Humberto. Agradeço ao nobre deputado Marcelo Beltrão e mais algum deputado. Concedo uma parte ao nobre deputado Antônio Albuquerque. Deputado Silvio, senhor presidente, senhores deputados, a iniciativa de Vossa Excelência do melhor alvitre, deputado Silvio. Alagoas, naturalmente, se sente honrada com a presença do Humberto Martins a presidir o Superior Tribunal de Justiça do nosso país. Um homem de saber jurídico indiscutível, que valoriza o seu estado e as suas origens, que tem, como disseram há pouco deputados que me antecederam, um currículo muito conhecido e, naturalmente, muito elogiado em Alagoas e no Brasil. Não tenho qualquer dúvida que deverá se desincumbir dessa nova missão com maestria. Homem inteligente, de inteligência nata, o saber jurídico e a experiência adquirida no exercício da magistratura, nos períodos em que, na condição de advogado, presidiu a Ordem Seccional de Alagoas em mais de uma oportunidade, na condição de juiz eleitoral do TRE do nosso Estado, como desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Enfim, teve o ministro Humberto a oportunidade de se desincumbir com maestria, inteligência, repito, privilegiada, as missões que abraçou e que lhe foram concedidas. E eu não tenho qualquer dúvida que não será diferente agora na presidência do Superior Tribunal de Justiça do nosso país. E o ministro Humberto, que recentemente foi o corregedor de Justiça Brasil afora, e em mais uma demonstração de habilidade pessoal, de conhecimentos jurídicos, deu a sua parcela importantíssima ao judiciário brasileiro. Desejo ao ministro Humberto, de quem tenho a alegria de privar da sua amizade, nós que nos conhecemos, e eu diria num jargão popular, que conheço o ministro Humberto de outros carnavais, e tenho por ele um carinho e uma atenção muito especial, não apenas a ele, mas à sua senhora e aos seus familiares, com os quais privei sempre de uma amizade transparente, verdadeira e que me fez e me faz muito bem.
Portanto, receba, Vossa Excelência, não apenas os meus agradecimentos pela parte que me concede, mas também as minhas considerações e os meus parabéns pela iniciativa que toma. Muito obrigado. Agradeço ao nobre deputado Antônio Albuquerque pelas palavras. Vossa Excelência é muito importante no plenário dessa casa, pela sua experiência, pelo seu trabalho, pela sua trajetória. E cada vez que Vossa Excelência usa a tribuna dessa casa, sempre é aprendizado para todos nós. Concedo a parte, deputado Francisco Tenório. Deputado Silvio Camelo, eu quero iniciar agradecendo a Vossa Excelência o à parte, para dizer que me sinto muito feliz em hoje ver que o ministro Humberto Martins assume a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Eu, antes de ser deputado, exercendo a atividade de delegado de polícia, e o doutor Humberto, de procurador do Estado, fomos presidentes das associações juntos e juntos travamos defesa das nossas categorias, num trabalho articulado em que as duas categorias saíram ganhando com a participação minha e de doutor Humberto à frente das respectivas associações. E daí por diante se deu uma sequência de ações jurídicas do doutor Humberto, passando pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, Superior Tribunal, chegando à sua presidência. Eu digo que quem ganha com isso é a Justiça Alagoana, porque demonstra que nós temos grandes nomes, a exemplo do doutor Humberto, que pode presidir o Superior Tribunal de Justiça. O povo brasileiro ganha e está de parabéns por ter doutor Humberto como presidente da Corte de Justiça mais importante do país, porque superior só o Supremo Tribunal, mas trata das questões constitucionais. E o Superior Tribunal de Justiça trata dos litígios entre nós, seres humanos. Então fica meus parabéns ao doutor Humberto e a todos seus familiares e amigos por hoje estar assumindo o Superior Tribunal de Justiça. Deputado Francisco Tenório, gostaria de agradecer a Vossa Excelência e todos os demais deputados, colegas deputados que me apartearam nesse discurso nosso, parabenizando o doutor Humberto Martins. E me lembro justamente, vou encerrar as minhas palavras, eu que caminhei tanto ao lado do doutor Humberto aqui no estado de Alagoas, na época da OAB, ao lado de Alberto Maia, meu amigo, do doutor Betinho, eram novos advogados que chegaram na OAB e que tinham realmente no doutor Humberto uma referência como advogado, como presidente da OAB, e hoje o temos como uma referência no judiciário brasileiro. Muito obrigado, encerro as minhas palavras com as palavras que o doutor Humberto gosta de usar. Alagoas, meu bem-querer. Muito obrigado. Deputado Inácio, só soltou uma parte. É outro tema. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência e toda a mesa pelo fato de ter nomeado como coordenador de segurança desta casa o doutor Flávio Saraiva. Eu tenho uma amizade com o doutor Flávio Saraiva de décadas. Para quem não sabe, o doutor Flávio Saraiva é formado também em agronomia na Universidade Federal de Alagoas. Doutor Flávio Saraiva foi professor da Universidade Federal de Alagoas de uma disciplina chamada fitopatologia, que é estudar doença de planta. Posteriormente fez o curso de Direito, fez o curso para delegado de polícia e se destacou como um dos grandes delegados da história da nossa polícia judiciária, assim como foi também o nosso colega, o deputado Francisco Tenório. Portanto, meus parabéns à mesa, meus parabéns e as minhas boas-vindas a esse ilustre delegado, doutor Flávio Saraiva. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Inácio. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, todos os colegas. Aproveitar também as palavras do deputado Inácio Loyola para dar também as boas-vindas ao delegado Flávio Saraiva, um exemplo de funcionário público, de policial, de chefe de polícia, alguém que eu tenho uma relação também muito boa e admiro bastante. Então seja bem-vindo, meu amigo, aqui a essa casa. Meus amigos, em meados de 2019, ocorreu um caso de mortandade massiva de peixes no Complexo Lagunar. E não foi a primeira vez que isso aconteceu aqui em nosso estado.
Sempre que isso ocorre, eu vejo várias autoridades lamentando e sendo solidário à situação, assim como as pessoas que vivem também e dependem do complexo Mundaú Manguaba para sobreviverem. Tal evento causa prejuízos de diversas ordens aos alagoanos. Vários municípios são banhados pela laguna e tem grande parte de sua economia voltada à pesca, também sendo afetadas diretamente todas as famílias que lá vivem. Cerca, deputado Inácio, de 11 mil famílias, mais ou menos, sobrevivem e vivem ali às margens do complexo. Preocupado com isso, direcionei, por meio de emenda impositiva, R$500 mil direcionados ao Fundepes, para o projeto que vai realizar o monitoramento do complexo lagunar, com 8 pesquisadores, sobre a coordenação dos professores Ruperto e Emerson Casado, ambos de UFAL, com o objetivo de descobrir a origem do problema, trazendo a solução para que esses desastres ambientais não venham mais a ocorrer. O referido trabalho terá duração de cerca de 3 anos, a partir da liberação da verba. Por isso, é necessário a urgência, porque cada dia que passa é um dia a menos na vida dessa lagoa. É bom lembrar que a verba fora direcionada para ser utilizada em 2020. E até a presente data, o governo do Estado não liberou a referida emenda. Ou seja, no momento em que o Estado pode, de fato, fazer algo concreto para resolver a situação, fica segurando uma verba que é fruto de lei. Não podemos tratar o episódio com naturalidade, devemos ter em mente que, além de um problema ambiental e econômico, trata-se de um problema de saúde pública que afeta a população e empresários da região. Já passou da hora do governo do Estado ouvir esta casa e cumprir a lei. Simples assim, não há qualquer razão para que essa emenda, que é direcionada a todo o Estado de Alagoas, já que trata de salvar o maior complexo lagunar de nosso Estado e um dos maiores do Brasil, seja assegurada pelo governo do Estado, que fica somente parado assistindo, achando que cumprir a lei é uma escolha dele. Peço aos colegas que me ajudem a cobrar do governador o cumprimento das emendas parlamentares, pois a grande maioria delas foi direcionada para ajudar o povo alagoano. Outra coisa interessante, deputado Davi Maia, todo mundo deve ter visto nos últimos dias, o governador fez uma live, um vídeo, falando que iria suspender o recolhimento dos consignados. Será que vai fazer isso mesmo? Último dia, exatamente, mas uma coisa é o que se fala, o que se demonstra e o que de fato é. No último dia 21, o governador Renan Filho trouxe o que ele chamou de boa notícia para os servidores, ao afirmar que iria suspender o recolhimento das parcelas dos empréstimos consignados por 90 dias e que estava estudando a possibilidade de aumentar de 35% a 40% o poder de endividamento do servidor. Coisa boa danada. O que é chamado, que a gente chama de margem consignável, para que o servidor possa tirar novos empréstimos. Eu me contive no começo em falar sobre isso, presidente, apesar de haver entendido que a informação estava, mais uma vez, sendo repassada de forma errada, mas eu percebi a euforia de muitos servidores que comentaram a notícia como se fosse um presente. Para eles, eu lembrei da história do cavalo de Troia, deputada Vimaia. Lembra? Aquele grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, que foi decisivo para a conquista da cidade de Troia. Daí nasceu a expressão presente de grego. Fazendo essa analogia aos troianos, aqui são os servidores estaduais, que acham que estão recebendo um presente do governo do Estado e, na verdade, além da história estar muito mal contada, o presente vai ser pago pelo próprio servidor mais adiante. Vamos falar sobre a verdade desse presente de grego. O servidor que já possui um empréstimo terá que fazer um novo acordo, aí sim terá uma carência para pagar a primeira parcela. Carência. Isso só vai acontecer se o servidor tiver margem para fazer um novo empréstimo ou não tiver renovado recentemente. Muitas pessoas certamente já renovaram, porque a gente está 5 meses na pandemia, 6 meses, então quem estava agoniado certamente já renovou. Estão de fora. Não vai haver pausa no pagamento. Não vai haver suspensão do pagamento. O servidor vai ser obrigado a fazer um novo empréstimo e receber com alegria o seu cavalo de Troia. E enquanto ao aumento da margem,
além de ainda estar sendo estudado, né, o bondoso aumento do desconto da contribuição previdenciária que o governador colocou, de 12 para 14, reduziu, na maioria dos casos, essa possibilidade. A grande maioria dos servidores que vivia no limite da sua margem, com o aumento da contribuição, certamente hoje são pouquíssimos servidores que ainda têm alguma margem para fazer esse consignado. Então, eu queria chamar mais uma vez a atenção dos servidores que estavam aplaudindo a decisão. Cuidado, o Estado não está dando nada de mão beijada a vocês e o prejuízo será ainda maior no futuro. Então, fiquem atentos. Senhor presidente, por hoje só era isso. Quem? Você de uma parte ao deputado Silvio Camelo. Deputado Bebeto, parabeniza a preocupação de Vossa Excelência com nossos servidores, mas o empréstimo consignado é uma operação de crédito individual de cada servidor. O que o governo do Estado está fazendo é aumentando essa margem, para que o servidor, querendo, que aí é uma questão individual de cada servidor, possa fazer ou não. Então, é importante que o servidor, individualmente, tenha a possibilidade de fazer. Então, cada servidor é uma alternativa a ser feita ou não, dependendo do servidor. Apenas o governo do Estado aí, ele dá um raio de ação, um leque de ação maior à disposição do servidor. Muito obrigado. Obrigado pela parte, deputado Silvio Camelo. Não acrescentou muita coisa não, porque a gente sabia, né, que o empréstimo é o servidor que vai lá e contrata no banco, né? Mas assim, para quem não sabia, talvez alguém achasse que o governador ia no banco pegar o empréstimo para o cidadão, então não vai, quem vai é o cidadão no banco. Informação boa, obrigado, meu amigo. E realmente é um raio que vai cair na cabeça do cidadão e vai terminar de matar quem está quase morto. Mas eu vou aproveitar e conceder uma parte ao deputado Francisco Tenório. Desculpe, deputado Inácio Loyola. Deputado Cabo Bebeto, eu quero contribuir com Vossa Excelência nessa sua preocupação em relação a essas duas potencialidades, riquezas que o Estado de Alagoas tem, mais precisamente na região metropolitana, que é a Lagoa Manguaba, que tem uma área de 42 quilômetros quadrados, e a Lagoa Mundaú, com 23 quilômetros quadrados. Nenhum estado do Nordeste tem essas duas riquezas, tanto para a exploração do turismo, como para a questão da pesca. Várias famílias tiram seu sustento ali dessas duas lagoas. E ao longo desses últimos anos, essas lagoas, deputado Cabo Bebeto, vêm passando por um processo de degradação muito grande. Eu lia no G1, um assunto puxa outro, que cientistas já preveem que nesses próximos 10 anos nós teremos um consumo de 80% a mais de água no planeta. Claro que Alagoas é o paraíso das águas, mas eu saio da Lagoa, vou para o Rio São Francisco, que é outro grande problema que o Brasil enfrenta. Eu venho dizendo, depois que passar esse Covid, nós voltamos com o grande problema do Brasil, que é o São Francisco. Nós temos problemas sérios com os rios Mundaú e Paraíba, ou seja, a humanidade precisa da conscientização da preservação do meio ambiente, principalmente da água. Isso é fundamental. Água é vida. Evidentemente, Vossa Excelência vem hoje aqui com sua visão futurista, com sua visão desenvolvimentista, com seu sentimento ativista, preocupado com esse grande problema que são essas duas lagoas. Imagine, deputado Cabo Bebeto, se Salvador, se a Bahia tivesse essas duas lagoas, porque eles cantam em prosa e verso. Um barreiro que tem lá, que é a Lagoa do Abaeté, imagine se ele tivesse esses dois paraísos. Quero parabenizar Vossa Excelência e quero aqui, mais uma vez, alertar esta casa, a sociedade alagoana, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, no sentido de a gente se preocupar com esse grande problema do século que vai ser
vai ser responsável pelos grandes conflitos, pelas grandes guerras, que é exatamente a questão da água. Muito obrigado pelo aparte e meus parabéns, deputado Cabo Bebeto. Agradeço, deputado Inácio. E a preocupação justamente é essa. A gente vê que esse complexo é subutilizado. Eu lembro de pelo menos 4 eventos de mortandade de peixe. Então, esse estudo vai servir para analisar os pontos de assoreamento, descobrir, deputado Ricardo Nezinho, se a poluição vem da usina, se a poluição vem das casas ribeirinhas, né? Quando chove, dizem que desce agrotóxico das canas, é o churume da usina, enfim, vai se monitorar todo o complexo, analisar cada água de cada ponto, vai se descobrir o que é que está causando, para que isso não aconteça. Uma vez, deputado Inácio Loyola, recuperada, vamos usar, que nunca foi utilizada como turismo, aquilo ali é muito subutilizado. A gente tem uma lagoa daquela que podia ter jet ski, catamarãs, vários barzinhos ali em todo o cerco da lagoa, e a gente não vê o Estado preocupado com isso. Então vamos primeiro descobrir o problema, tratá-lo para utilizar melhor a lagoa. Mais algum colega, presidente? Você numa parte, o deputado Galba Novaes. Primeiro, agradecer ao nosso querido deputado Cabo Bebeto. Nós estávamos ouvindo aí o pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive o deputado Silvio Camelo fez uma parte, fez uma contestação à fala do senhor. Na realidade, Cabo Bebeto, é só para dar um esclarecimento em relação a essa questão dos servidores, né, dos consignados. A gente sabe que o grande objetivo de todo servidor público, seja ele estadual, municipal ou federal, é quando há um convênio, uma parceria institucional do parlamento ou do executivo com alguma entidade, instituição financeira, porque facilita muito. O empréstimo consignado, ele tem uma taxa reduzida ao mínimo em relação aos outros empréstimos comuns, além de facilitar, porque tudo isso é feito pela instituição. Essa medida que o governador tomou, o governador Renan Filho, né, eu, diferentemente do que Vossa Excelência colocou, parabenizo, porque imagino que a gente está passando por um momento desse de dificuldade e você tem a oportunidade de passar 90 dias, né, sem suspenso. Não é que você vai deixar de pagar, a instituição financeira não perde nada, né, mas você tem, nesse período de grande dificuldade, de redução de jornada de trabalho, de redução de salarial, você tem a oportunidade de passar 3 meses, né, para quem ganha R$1.000 e paga 300, em 3 meses você tira quase o dinheiro de um mês. Né? Pode fazer qualquer atividade. Irá, na realidade, dar um prolongamento. E como nós tínhamos feito um projeto aqui, na realidade, tratando desse assunto, eu fui chamado pelo governador no dia da assinatura lá com a Caixa Econômica. Então, colocar para Vossa Excelência, assim, que ficamos muito satisfeitos. Eu fui presidente de uma instituição e eu via a situação dos servidores, dos funcionários, quando vencia aquele convênio para o consignado. E aqui na própria Assembleia Legislativa, ontem eu recebi, está aqui no meu zap, alguns servidores perguntando se a Assembleia também estava nessa parceria e poderia fazer isso. E eu disse que tinha solicitado a conta de público ao presidente, como também falei com o superintendente da Caixa para ver se viabilizava essa parceria junto com a Assembleia Legislativa. É para deixar registrada a importância disso, de quem é servidor público, né? É que ele fica assim, muito assim, desafoga um pouco, né, a sua situação diante do momento que a gente está vivendo. Então, isso é uma coisa, uma atitude altruísta que foi patrocinada pelo governador Renan Filho. Era só para fazer essa intervenção e agradecer a Vossa Excelência. Eu agradeço o aparte, deputado Galba Novaes. Eu sou funcionário público também, inclusive já peguei empréstimo. Eu lembro que quando determinou que iria suspender a cobrança da Equatorial, muita gente comemorando, disse, pessoal, vai suspender, mas vai ter que pagar. Quando a gente reclamou do aumento do desconto do servidor, o governador foi muito bondoso ao aumentar, inclusive está descontando arbitrariamente e abusivamente dos militares, chega a ser criminoso o desconto dos militares, porque nós não votamos aqui a reforma da Previdência dos militares e ele está descontando a mais, igualando os militares com os civis, está descontando a mais, não vai devolver. Alguns militares já judicializaram a ação que não tem encaminhado. Essas são as bondades. Quando a gente pede, pergunta e cobra, deputada Vimaia, algo de efetivo para o servidor, de efetivo para o povo alagoano, de ajuda, não tem. Vai abrir mais possibilidade de empréstimo, diminuiu
diminuir algum imposto para ajudar o banco a diminuir a taxa de juros. É isso a coisa efetiva que está faltando fazer. Dizer o banco, olha, tu suspende 90 dias, vamos aumentar a linha de crédito para o cara se enfocar mais ainda. Está faltando o Estado, de forma efetiva, ajudar, desculpa a redundância, efetivamente o povo alagoano. Tem mais algum colega que quer fazer uma parte? Deputado Davi Maia, meu colega deputado Davi Maia, meu amigo. Obrigado, Bebeto. Deputado Cabo Bebeto, desde ontem que eu venho questionando as atitudes do governo, até a imprensa ontem repercutiu, o governador não está bem. Ações como essa mostram que ele tenta criar uma nuvem de fumaça, que ele tenta criar alguma coisa, e isso está claro pela baixa popularidade do governador em qualquer pesquisa que a gente avalie hoje. O índice de popularidade do governo caiu muito, e ele com isso começou a tomar ações ditas populistas e querendo enganar o povo. E o povo, deputado Cabo Bebeto, não se engana mais, não mais com lobos em peles de cordeiro. Aconteceu um agora, neste momento. Nós estávamos, eu e Vossa Excelência especialmente, e aqueles que fazem parte da Comissão Parlamentar Interestadual, nós tentamos trazer a esta casa o secretário executivo do Consórcio do Nordeste. A casa entendeu que não era necessário. Nós tentamos solicitar aqui um requerimento para que o Tribunal de Contas do Estado analise o processo de compra dos respiradores. A casa entendeu que não era o momento. Inclusive, a liderança do governo disse que não era mais necessário, porque o governo tinha entrado com um processo na justiça contra o consórcio. E ressalte-se que o governo entrou com um processo depois das denúncias que eu e Vossa Excelência o fez nos órgãos de controle. Mas o que é que acontece agora? O juiz, doutor Alberto, me permita, Alberto Jorge, nessa semana extinguiu a ação do Estado por incompetência absoluta do juízo. Então, o processo que a PGE entrou, assim como o cavalo de Troia de ontem, que Vossa Excelência traz, foi mais um cavalo de Troia. Mais uma ação para inglês ver. O Procurador-Geral do Estado sabia que a Justiça Estadual não era competente para analisar o processo do governo do Estado contra o consórcio. Inclusive, o juiz Alberto Jorge ressalta, assim, se todos os entes consorciados foram prejudicados pelo fornecimento do aparelho de respiração em um dos estados, obtivesse a tutela buscada com a presente ação, resultaria um risco ao equilíbrio financeiro e à harmonia federativa. Pelo mesmo motivo que essa casa não pôde convocar o governador da Bahia, é o mesmo motivo que a ação não poderia ser ingressada na Justiça Estadual. E sim, como diz o doutor Alberto Jorge, é competência do Supremo Tribunal Federal, que é prevalecente, pois constitucional em relação àquela introduzida pelo Código de Organização Judiciária. E, portanto, hierarquicamente inferior à Constituição Federal. Ou seja, deputado Cabo Bebeto, se lascamos. O governador, a todos os dias, como ontem ele criticou a própria Secretaria Prisional, como ontem ele inventou o novo programa do leite. O governador que está desgastado, o governador que a população não confia mais, o governador que a popularidade está lá embaixo, está inventando propostas como essa todos os dias para criar factoides, como essa de procurar a Justiça de Alagoas, sabendo que a Justiça era incompetente. Então fica aqui mais um tema como este, e fica aqui uma solicitação ao Procurador-Geral do Estado, que ingresse agora no Supremo Tribunal Federal contra esse consórcio que é formado por uma quadrilha, por uma OCRIM. Muito obrigado, deputado Cabo Bebeto. Agradeço boa parte do deputado Davi Maia. Mais alguém vai falar, presidente? Então, só para finalizar, eu quero... Silvio, desculpar, eu fui rude com você na resposta desnecessária, irmão. Desculpe aí, foi o empolgamento do discurso, tá bom? Desculpe, viu? Senhor presidente, Silvio quer apartear, Vossa Excelência, outra vez. Pois não, sendo a parte do deputado Silvio Camelo. Deputado Bebeto, eu compreendo, às vezes, nós nos empolgamos
Vossa Excelência é um deputado muito importante nessa casa, pelo papel da oposição que Vossa Excelência faz, e a oposição ela tem que estar alertando sempre o Poder Executivo quando necessário. Então, não há nenhum problema nenhum, pelo contrário. Eu ouço aqui todos os dias o deputado Davi Maia nessa luta hercúleme dele, de tentar denigrir a imagem do governo do Estado, de tentar mostrar uma Alagoas que só existe no pensamento dele, mas nós respeitamos isso, temos que respeitar e conviver, são grandes tribunos e grandes deputados. Muito obrigado. Não, o problema não foi o tema não, Silvio, foi a forma que eu falei com Vossa Excelência, então me desculpe, viu? Muito obrigado. Deputado Marcelo Beltrão quer apartear Vossa Excelência, deputado Bebeto. O deputado Marcelo chegou atrasado. A bancada da franja eu não posso não conceder a parte. Fique à vontade, deputado. Eu gostaria de aproveitar a sua fala. Primeiro, lhe parabenizar pelo pedido de desculpas ao deputado Silvio Camelo. Mas, presidente, me permita só dar uma notícia aqui. O Senado aprovou a PEC que torna o Fundeb permanente, deputado Cabo Bebeto. Aproveitar esse espaço seu, já que eu não me inscrevi, para comunicar da minha alegria, da minha satisfação, desse fundo, que é o fundo que mantém a educação básica no nosso país, vai transformar, mais uma vez, vai dar condição de se valorizar o profissional da educação. A contrapartida da União vai aumentar de 10% para 23% até 2026. Eu quero agradecer essa parte, aproveitar esse espaço, parabenizar pelo seu gesto com o deputado Silvio Camelo, mas comunicar da nossa alegria pela aprovação do Fundeb no Senado ontem. E às 11 horas da manhã agora será promulgada a lei do Fundeb como um fundo permanente. Obrigado, Cabo Bebeto. Parabéns, Marcelo. Senhor presidente, muito obrigado. Eu que parabenizo Vossa Excelência pelo vosso discurso e fazer um acréscimo à sua fala, dizer que essas questões de empréstimo consignado, ninguém pode tratar isso como capitalizar isso de forma política, porque quem cuida disso é o Banco Central. Está aqui, ó. Aqui, a Assembleia está tomando essas providências, mas graças a esse cidadão aqui, cadê? Estava aqui no instante, o nosso querido Eduardo, que é presidente da associação, e a Zilneide, que é presidente do sindicato, eles dois estão lá lutando com o banco para tentar, compreendeu? Chegar num termo. A gente não tem controle, a administração pública não apita nisso. Mas é isso, faz bem também, né? Dar uma noticiazinha, mesmo que seja praticada por outros, e outrora, mas a gente dá a notícia. Muito bem, deputado Francisco Tenório. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, permissão a Vossa Excelência para falar daqui mesmo. Pois não. Mas eu quero iniciar, senhor presidente, pelo discurso do deputado Cabo Bebeto, com referência às lagoas de Alagoas. Deputado Inácio Loyola, sempre feliz, e um dos homens que defende o meio ambiente no nosso estado, também chamou atenção para esse fato. Nós temos essa questão da mortandade de peixe por diversas vezes, por diversos anos, e os órgãos ambientais não conseguem dizer qual a real causa dessa mortandade. É incrível como cada vez que há mortandade, nós fazemos as denúncias e as pessoas responsáveis fazem os estudos e não se chega a um consenso sobre as causas dessa mortandade. Na realidade, é agressão ao meio ambiente, de onde está saindo a agressão. E aí é onde entra a questão dos rios, Mundaú, do Rio Paraíba, como bem falou o deputado Inácio Loyola. Nós temos os rios devastados nas suas margens. E também não há ainda um trabalho direcionado a, vamos fazer assim, fazer valer o Código Florestal, fazer valer a preservação ou a recuperação das nascentes que formam esses rios. E assim sendo, nós teríamos um abastecimento de água bem maior nas lagoas e com certeza diminuiria esse ataque ao meio ambiente e essa mortandade que vem acontecendo. Eu quero parabenizar o Cabo Bebeto por ter puxado esse tema de suma importância aqui em Alagoas. E ainda, me referindo ao Bebeto, Bebeto é um excelente deputado, é extremamente vigilante, mas às vezes ele fala porque se faz e fala porque se deixa de fazer. Porque o trabalho do governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, junto à instituição bancária, especialmente Caixa Econômica, no sentido de facilitar
esse entendimento para que os empréstimos consignados sejam adiados por 3 meses e sejam reduzidos os seus juros. Lógico, esse é um disciplinamento do Banco Central, que chega às agências bancárias, mas o Estado de Alagoas, através das suas secretarias, é um órgão que participa da execução do empréstimo, porque precisa da autorização por ser consignado, por ser descontado em folha. E é aí que entra o governo do Estado, quando ele anuncia, porque ele deu autorização, porque ele facilita com que o servidor tenha essa capacidade de renegociar o seu empréstimo, até porque na renegociação agora está havendo uma redução de juros. Os juros diminuíram, naturalmente não foi o governador, nem foi o gerente da Caixa, foi o Banco Central que foi diminuindo os juros, e hoje quem tirou um empréstimo com um juro, vamos dizer assim, de 2% ao mês, pode procurar a Caixa Econômica, fazer a sua renegociação e o juro diminui. Então, para isso acontecer, tem que ter, vamos dizer assim, a autorização do Executivo, que é quem faz o desconto e o repasse para a Caixa. É aí onde entra o anúncio feito pelo governador Renan Filho. Mas eu quero também, senhor presidente, me referir ao delegado de polícia, Flávio Saraiva, que hoje está nessa casa e que muito bem lembrado pelo deputado Inácio Loyola. Flávio Saraiva foi delegado e assumiu diversos cargos importantes na estrutura da segurança pública de Alagoas, foi vice-presidente da ADEPOL, inclusive na minha chapa, quando eu fui presidente, fui eleito com o Flávio como vice, em um dos mandatos que tirei, e, consequentemente, quando eu me afastei para a carreira política, o Flávio assumiu a ADEPOL e foi um dos brilhantes presidentes da nossa categoria, e hoje integra a equipe trazido por Vossa Excelência para esse Poder Legislativo. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, desejar boas-vindas ao colega Flávio Saraiva, tenho certeza que prestará um grande serviço ao Poder Legislativo de Alagoas. E, por fim, senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento público ao governo do Estado. Esta casa aprovou uma indicação de minha autoria que pedia a retomada dos esportes equestres, especialmente a vaquejada, que estava causando um grande prejuízo aos vaqueiros, aos tratadores de cavalo, às pessoas que vivem diretamente desse esporte e cultura que é a vaquejada. E o governo do Estado, além de nós aprovarmos aqui a indicação, eu falei pessoalmente com o governador determinou ao secretário de esporte que tomasse as providências para dar um tratamento, vamos dizer assim, parecido com o que foi dado ao futebol, que retornou inicialmente seus treinamentos e depois as competições sem público. E assim sendo, ontem o secretário Charles Cavalcante já baixou o protocolo de ação para que os esportes equestres voltem a atuar em Alagoas, com treinamentos, com competições, lógico, sem público ainda, obedecendo o protocolo de higiene pessoal, de distanciamento, mas está autorizado a partir de ontem o retorno dos esportes equestres em Alagoas, especialmente a vaquejada, e por isso eu agradeço a compreensão do governador Renan Filho e de toda a sua equipe de governo. São essas as minhas observações, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado a Vossa Excelência, parabéns ao governador Renan Filho, por liberar mais uma atividade cultural em Alagoas. Vamos agora enfrentar a nossa ordem do dia. Deputado Paulo Dantas para verificação de quórum. Nós temos 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então, inauguramos a nossa ordem do dia, mas antes vamos enfrentar o requerimento do deputado Davi Maia e da deputada Cibele Moura. O deputado Davi Maia e a deputada Cibele Moura requer na inclusão de pauta do convite, que é aquele acordo que foi feito do requerimento 594, converter em convite, para convidar a secretária de Educação do Estado de Alagoas para vir a esta casa esclarecer suas declarações sobre as aulas ministradas em teletrabalho. Em discussão, requerimento do deputado Davi Maia e da deputada Cibele Moura. Para discutir, deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, conforme temos o acordo entre a oposição e a situação nessa casa, acho importante a votação em plenário e que, se Deus quiser, na próxima semana estaremos trazendo a secretária aqui para conversar e discutir com os senhores deputados essa questão.
Obrigado. Então, ainda em discussão o requerimento dos deputados Davi Maia e deputada Cibele Moura. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, fica expedir convite oficial à senhora secretária de Educação. Senhora secretária de Educação. Senhora Laura Cristiane de Souza. Vamos agora para o nosso item 1 da pauta. É o projeto de lei 171/2019, deputada Ângela Garrote, que concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Orlando Rocha Filho. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 275/2020, deputada Jó Pereira, concede a utilidade pública o Instituto Igreja Novense de Assistência Social. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Indicação número 681/2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado da Saúde para que liberem recursos para aquisição de uma unidade móvel de coleta de sangue a fim de fortalecer o trabalho realizado pelo Hemocentro. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, indicação número 683/2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado da Saúde para que liberem recursos para aquisição de uma ambulância a fim de oferecer o devido suporte aos pacientes que necessitam dos serviços prestados pelo Hemocentro de Alagoas. Deputado Nácio? Não? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Dudu Ronaldo, indicação 686/2020, de autoria do senhor deputado Dudu Ronaldo, como disse, faz apelo a todo governador e seus assessores para que em caráter de urgência encaminhar uma equipe de estudos para analisar a necessidade do local posteriormente à construção de um posto fixo de bombeiros, a qual será responsável pelo cumprimento das atividades de defesa civil na praia da Avenida Sobral, localizada no Trapiche da Barra, Maceió, Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 687/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, solicita a instalação de quebra-molas, ondulação transversal, na rodovia Coronel José Otávio Moreira, no trecho entre a Escola Municipal Maria Estela Cabral de Almeida e do Fórum Desembargador José Xisto Gomes de Melo, na cidade de Capela. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Votação do requerimento número 592/2020, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Requer a mesa na forma regimental votos de aplauso à rede de supermercados Atacadão, por ser uma das únicas empresas, se não a única, em nosso estado de Alagoas, onde se vê a bandeira do Brasil, que é o símbolo maior da nossa nação, como também a bandeira de Alagoas, sendo ostentada com notório orgulho. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, projeto de resolução número 49/2019, da autoria do senhor deputado Silvio Camelo, concede a Comenda Tavares Baixos a doutora Maria Clara Cavalcante Bugarim. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, projeto de lei 53/2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo, considera de utilidade pública a organização não governamental Viva Mudaú. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, projeto de lei 85/2019, de autoria... Perdão, estamos ainda em discussão das matérias. Eu errei. Eu já chamei para votar, mas é só discutir. Então, vou retornar para o item 8, é a discussão do projeto de resolução 49/2019. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Item 9, discussão do projeto de lei 53/2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Em discussão. Deputado Bruno, para discutir. Encerra a discussão. Item 10, projeto de lei 85/2019, de autoria do senhor deputado Gabo Novaes, dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartaz
em estabelecimentos de saúde, que mencione da outras providências. Em discussão? Para discutir, deputado Galba Novaes. Encerra a discussão. Item 11, projeto de lei 99/2019, deputado Davi Maia, dispõe sobre a obrigatoriedade e de realização da logística reversa pelos produtores e comerciantes de medicamentos vazios ou vencidos no estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Discussão em primeiro turno, item 12, projeto de lei 35/2019, de autoria do senhor deputado Tarcísio Sampaio Freire, dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais públicos e privados, conveniados ao Sistema Único de Saúde, SUS, fornecerem aos pacientes ou seus familiares cópias dos documentos assinados por estes, bem como das pessoas custodiadas pelo SUS e da outras providências. Em discussão? Em discussão? Encerra a discussão. 13, item 13, projeto de lei 44/2019, de autoria do senhor deputado do Ronalds, institui no âmbito estadual a campanha Maio Lilás, com o objetivo de prevenir o combate ao câncer do colo de útero e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 14, projeto de lei 159/2019, deputado Galba Novaes é o autor, institui a política estadual de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão na rede pública de saúde da outras providências. Em discussão? Em discussão? Encerra a discussão. Item 15, projeto de lei 277/2020, de autoria do senhor deputado Jó Pereira, Conselho de Utilidade Pública, Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas. Em discussão? Em discussão? Encerro a discussão. Item 16, projeto de lei número 334/2020, de autoria do senhor deputado Marcelo Beltrão e Jó Pereira. Trata da relação de consumo dos contratos de prestação, serviços, constituições de ensino, que tiveram as aulas suspensas em razão da situação de emergência. Em discussão? Encerra a discussão. Discussão única das indicações. Indicação número 682/2020, de autoria do senhor deputado Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do Estado, ao secretário de Estado da Saúde, para que liberem recursos a fim de ampliar o setor do responsável pelo atendimento das crianças homofílicas do Hemoal, Hemocentro de Alagoas. Em discussão? A indicação. Encerra a discussão. Item 18. Indicação 688/2020, da senhora deputada Fátima Canuto, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado da Infraestrutura e ao diretor-presidente do Departamento de Estrada de Rodagem de Alagoas, no sentido de promover a instalação do quebra-molas. Não é a mesma, não? Não. Em discussão? Encerra a discussão. Item 19, indicação 689/2020, de autoria do senhor deputado, senhora deputada Fátima Canuto, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no sentido de disponibilização de recipientes para disposição de resíduos urbanos na cidade de Japaratinga. Em discussão? Encerra a discussão. Item 20. Indicação número 690, deputada Fátima Canuto, ratifica o pedido para implantação de manutenção de núcleos de prevenção e diagnósticos precoce oncológico para pacientes da rede hospitalar do Estado de Alagoas, com o aproveitamento da estrutura criada para atender a demanda decorrente da pandemia do novo coronavírus, conforme minuta do anteprojeto de lei elaborado neste gabinete e encaminhado ao Poder Executivo através da indicação 105/2019, aprovada em plenário. Em discussão? Encerra a discussão. Superamos a nossa ordem do dia. E aí nós temos o deputado Davi Davino inscrito em explicações pessoais. Deputado Davi Davino, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados, hoje o que me traz aqui na tribuna desta casa, nessa manhã, é para tratar de dois temas de grande importância, principalmente o que diz respeito à mobilidade urbana aqui na nossa cidade, na nossa capital. Como é sabido por todos, a extração de sal feita pela Braskem ocasionou um colapso muito grande no nosso sistema ferroviário.
no VLT, também conhecido. Atingiu diretamente 12 mil pessoas que usavam diariamente o VLT para se transportar da parte alta da nossa cidade até o centro de Maceió. Isso, senhor presidente, tem causado um transtorno muito grande para essas vidas, tem causado um transtorno econômico, porque vocês sabem que o VLT ele tem a tarifa mais barata de transporte público da nossa capital. Então, senhor presidente, eu venho aqui pedir encarecidamente aos deputados que eu dei entrada hoje pela manhã num requerimento solicitando informações ao superintendente regional da CBTU aqui em Maceió sobre informações se existe algum tipo de projeto, se existe algum planejamento para que esse problema seja solucionado. A gente sabe que a mobilidade em Maceió tem um problema muito grande, é um problema histórico, é o problema de várias capitais do nosso país e Maceió não está diferente. Quando voltarem as aulas, quando voltarem as faculdades, as pessoas sentirão na pele ainda maior esse sofrimento, esse trânsito que vem causando um transtorno muito grande. Um ponto também que deve ser colocado, que por conta da extração de sal da Braskem, é que nós tínhamos aqui na nossa capital 3 eixos que ligavam a parte alta da parte baixa, que é a Via Expressa, que é conhecida por todos, a Fernandes Lima, e tínhamos o Mutange, que hoje também foi interditado e não está podendo mais ter tráfego naquela região. Isso vai afetar muito também a mobilidade na nossa cidade, vai afetar muito o trânsito de Maceió. Então, senhor presidente, essas informações são de grande importância, são de grande relevância para que a gente possa cobrar da CBTU, para que a gente possa cobrar dos nossos governantes que tenham soluções para amenizar, para mitigar o sofrimento dessas pessoas que usam diariamente o transporte público na nossa cidade. Outro tema importantíssimo e que eu gostaria de ressaltar é parabenizar o líder do meu partido na Câmara Federal, que no dia de ontem conseguiu destravar um recurso que tinha sido promessa de campanha da atual gestão, que é justamente a reurbanização da Orla Lagunar. Como vocês sabem, um projeto de grande importância que vai contribuir muito na mobilidade, na habitação e principalmente da dignidade daquelas pessoas que passam por tanta dificuldade, que passam diariamente por necessidades básicas. Muitas dessas pessoas não têm nem água potável, não têm saneamento básico, não têm uma vida digna, que é isso que a gente quer para o nosso povo, que é isso que a gente quer para a nossa cidade. Então, senhor presidente, quero aqui deixar meus parabéns, minha solidariedade a toda aquela população. Uma situação que me chamou bastante atenção é que, apesar de ter sido anunciado, e já foi anunciada várias vezes a retomada daquela obra, não existia uma marca definida para a retomada das obras. Isso eu vou cobrar do líder do nosso partido, vou fazer com que ele converse com a atual gestão para que defina uma data e assim faça com que as pessoas voltem a acreditar na atual gestão, porque as promessas de campanha, tudo isso que vem sendo feito com aquela população, com aquela região, tem sido um descaso muito grande. Mas eu gostaria de conceder aqui uma parte à deputada Cibele Moura. Deputado Davi Filho, queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência por mais uma vez trazer um tema tão importante e tão caro para o debate público alagoano, principalmente para a vida do maceioense, especificamente, que é a mobilidade urbana. Qualquer grande cidade, e eu vou um pouquinho além, todas as cidades brasileiras que são densamente povoadas, elas têm um problema muito sério de mobilidade urbana. As pessoas perdem muitas horas de suas vidas no trânsito. É muito caro, muitas vezes, chegar e se deslocar da sua casa até seu local de trabalho. E principalmente uma cidade como Maceió, que toda a região metropolitana
depende da nossa mobilidade para poder girar o estado de Alagoas, para poder girar a economia alagoana. Então, a mobilidade é um tema importantíssimo e principalmente quando se faz uso de alternativas como o VLT. VLT que é uma obra importantíssima para Maceió e que eu fico muito feliz e faço essa parte para demonstrar felicidade em ver que Vossa Excelência tem essa preocupação com meios e caminhos alternativos para resolver o problema tão sério que é a mobilidade urbana de Maceió. Quando a gente resolve a mobilidade da capital alagoana, a gente está atingindo diretamente a geração de emprego. A gente atinge diretamente a vida e a qualidade de vida do cidadão maceioense e alagoano. Então fica aqui, deputado Davi Filho, meus parabéns a Vossa Excelência e a certeza que terá o meu voto no requerimento apresentado por Vossa Excelência no dia de hoje. Parabéns. Muito obrigado, deputada Cibele. E como Vossa Excelência falou, né? Hoje a gente tem um VLT que tem uma das tarifas mais baratas do transporte público na nossa cidade. E a partir do momento, hoje está sendo usado um sistema de baldeação. As pessoas pegam até um certo trecho o VLT e depois elas pegam um ônibus para poder chegar no outro lado da linha, onde não foi interditado por conta da extração. Mas muito obrigado pelo apoio ao requerimento e concedo uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Deputado Davi Filho, eu parabenizar Vossa Excelência pelo tema trazido aqui. Eu vou começar a falar de trás para frente. A questão ali da Orla Lagunar, eu trabalhei muitos anos ali, eu conheço bem aquela região. Lembro que foi promessa de campanha, que estão completando agora 4 anos. Né? Bagunçaram o que já era bagunçado e largaram aquele serviço para lá. Uma população realmente abandonada há muito tempo. A gente volta a trazer a importância da lagoa, subutilizada ali. Era para ser uma área gastronômica, né, uma área de passeio. Eu lembro que, eu sou um pouquinho mais velho que Vossa Excelência, eu lembro quando o papódromo foi feito, quando aquilo ali foi asfaltado, abriu-se os olhos para aquela região. É uma entrada de Maceió, uma das entradas de Maceió. Então, parabenizar o deputado Arthur Lira por ter conseguido ressuscitar o defunto, que eu mesmo já estava como perdido nessa gestão aquilo ali. Espero que, vindo mais recursos, a Prefeitura de Maceió realmente cumpra com a sua promessa e conclua aquilo ali e vai ganhar todo o maceiense. Na questão do Pinheiro, nessa questão de mobilidade, na questão da linha férrea aqui de Maceió, é um serviço que não atende apenas o maceiense, principalmente o maceiense. Mas informar os maceienses que a Comissão do Pinheiro solicitou uma audiência com a Braskem para discutir a questão principalmente do ressarcimento dos imóveis. A gente deve estar até a semana que vem reunido com o pessoal da Braskem. Mobilidade aqui em Maceió está perdida, deputado. Eu moro ali na Serraria e quem fizer um percurso simples, são sinais que não são inteligentes, né? Hoje a Fernando de Lima cheia daquelas taxinhas que é irregular, causando acidentes. Uma senhora faleceu semana passada e nesse trecho que eu falo que eu vou para minha casa e volto ali pelo Ouro Preto para sair na Serraria, naquela ladeira ali tem 2 buracos que já deve ter uns 3 meses. Então, assim, esse é o exemplo de Maceió, esse é um dos exemplos da incompetência do município em gerir isso aí. Então, eu parabenizo por ter chamado a atenção, espero que os colegas também fiquem atentos a isso. Uma cidade grande precisa ter mobilidade para que ela se desenvolva melhor e ela viva melhor. E a gente ainda não voltou, né, a nossa normalidade. Imagine, Vossa Excelência falou muito bem, quando voltar a faculdade, escola, o caos que vai ser, mais uma vez, o trânsito aqui de Maceió. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo tema trazido aqui na casa. Muito obrigado pela parte, deputado Cabo Bebeto. E Vossa Excelência tocou num ponto também muito importante, que é a capacidade política que meu partido tem hoje em Brasília para destravar projetos como esse. Eu tenho certeza que hoje o meu partido é responsável pela governabilidade e sustentabilidade do governo Bolsonaro. Isso é um ponto muito positivo que mostra que os poderes estão em união, mostra que os poderes estão trabalhando pelo bem da nossa nação, pelo bem do nosso povo e principalmente por nossa Alagoas, que precisa tanto do governo federal, que depende tanto do governo federal para que a gente possa
conduzir Maceió, conduzir Alagoas da melhor maneira possível. Concedo uma parte também ao deputado Léo Loureiro. Obrigado, deputado Davi, por essa parte. Bom dia, né? Eu queria parabenizar o deputado e começar a frase lhe dizendo: Vossa Excelência me representa. Porque quando traz um assunto, dois assuntos para essa casa, de extrema importância, assuntos esses que são pensados na população maceuense e alagoana, é a cara do progressista, onde a gente faz o progresso sem perder a vista, sem olhar para o ser humano. Não adianta qualquer tipo de crescimento a trancos e barrancos de toda forma. Então, Vossa Excelência traz a sensibilidade de um político e a atenção de um político que quer o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso estado, mas sempre baseado, como é de origem, no seu DNA, olhar para a população. Um olho social, um olho que faz o diferencial para a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, o VLT é realidade por conta do PP, do nosso eterno senador Benedito de Lira. As casas agora e a nova construção no Vegel vai ser realidade única e exclusivamente pelo PP, pelo progressista, pelo deputado Arthur Lira. É isso que a gente vê nas gestões progressistas, nas gestões do partido. A gente vê um município e vê as decisões de progresso, de crescimento, mas embasada no social, embasada no ser humano. E Vossa Excelência, como tem o seu DNA, volto a dizer, do progressista, um DNA de trabalho, de progresso, visando o nosso trabalho social, nós que trabalhamos no mesmo segmento, que é cuidar da população, e Vossa Excelência traz aqui, com mais esse requerimento, mostrando que está de olho e está alerta para o que é melhor para a nossa população. Então, conte com o meu voto por requerimento, conte com o meu voto na nossa convenção e conte no meu voto para o senhor ser prefeito de Maceió. E ainda mais, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Léo Loureiro. E quero dizer que nós temos, né, esse DNA social, esse trabalho para as pessoas que mais precisam. Sempre foi um ideal de vida, sempre aprendi dessa maneira a trabalhar para aqueles que realmente precisam da intervenção, que precisam da força do Estado presente em suas vidas. Mas concedo uma parte também ao deputado Bruno Toledo. Agradeço a parte, deputado Davi Filho. Quero também me associar a Vossa Excelência neste requerimento. Vossa Excelência traz, na manhã de hoje, uma preocupação extremamente pertinente quanto à mobilidade urbana de nossa capital. Eu sempre acompanhei e admirei o trabalho capitaneado pelo então senador Benedito de Lira, que foi o pai dessa realização desse trabalho do VLT na capital alagoana, e que certamente melhorou consideravelmente a mobilidade urbana de todos da capital alagoana. E agora o deputado Arthur Lira, que vem desenvolvendo um brilhante trabalho por toda Alagoas e consegue também, como Vossa Excelência já antecipou essa boa nova aqui para esta casa, consegue destravar este convênio, tornando muito em breve realidade essa obra já tão divulgada em campanhas eleitorais, tão prometida para toda a população que clama por essa benfeitoria ali nas margens da Lagoa. E agora um trabalho articulado pelo deputado Arthur Lira. Muito em breve teremos a realidade melhorando a vida daquelas pessoas que ali habitam. Demonstrando, deputado Davi Filho, que é o trabalho articulado, através da política que a gente consegue solucionar os problemas da sociedade, principalmente daqueles que mais precisam. Veja bem, Vossa Excelência bem frisou, um trabalho planejado,
pelo prefeito Rui Palmeira, que vem fazendo um bom trabalho na capital. Infelizmente não pôde desenvolver esse projeto específico, mas fez muito por Maceió, fez a sua parte, no seu tempo conseguiu melhorar a nossa capital, infelizmente não conseguiu tirar do papel esse projeto. Então, um projeto que o prefeito da nossa capital, o prefeito do município de Maceió, desenvolveu, estava travado, vem o deputado Arthur Lira, com a sua influência política, com o seu capital político, desenvolve, articula isso e consegue destravar, junto ao governo federal, uma importante obra como essa. Demonstrando, deputado Davi Filho, que é através da boa política que a gente consegue resolver os problemas das pessoas. Então, Vossa Excelência, que representa o Partido Progressista, que tem um trabalho, que tem um legado político, eu queria dizer que eu estou do lado da boa política. Eu quero dizer para Vossa Excelência que quando a população precisa desconfiar muito. Primeiro, quando se tem estranho no ninho. E o segundo, quando nesse ninho é um ser que não consegue, de fato, transformar o seu espaço político no desenvolvimento da vida das pessoas. Completamente antagônico com a política que Vossa Excelência trabalha. Vossa Excelência que tem uma origem política, mas uma origem da boa política. Então, é através desta política, deputado Davi, que a gente consegue melhorar a vida das pessoas e através desse exemplo que Vossa Excelência traz na manhã de hoje, consolida essa minha opinião sobre esse tema. Então, deputado Arthur Lira, que ocupa um grande espaço político no Brasil, nós precisamos aproveitar melhor esse espaço político que o deputado Arthur Lira ocupa e através ocupando a boa política, fazendo a boa política, que certamente a gente vai conseguir resolver os problemas que Maceió ainda enfrenta. Apesar do bom trabalho do prefeito Rui Palmeira, no seu tempo, como eu falei, conseguiu resolver alguns problemas, mas nós precisamos avançar. Então, através da boa política e pessoas como o deputado Arthur Lira, é que a gente precisa aproveitar esse espaço e desenvolver projetos como esse. Então, transmita, por favor, deputado Arthur Lira, essa minha gratidão, como maceioense que sou. Agradeço e parabenizo a Vossa Excelência por tudo que tem feito e me associo também a todos os requerimentos que Vossa Excelência traz na manhã de hoje. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Toledo. E só para finalizar, presidente Marcelo Vitor, eu queria deixar bem claro que esse requerimento se trata de umas informações que nós precisamos colher da CBTU para que a gente possa passar para a sociedade, passar para a população, quais serão os desdobramentos, quais serão as necessidades mais rápidas que a população tem, para que a gente possa informá-los, para que a gente possa dizer quais serão as medidas tomadas pela CBTU junto com o governo federal, que também é responsável por todos esses acontecimentos que vêm sendo consequências gravíssimas para toda a população. Então, eu só tenho a agradecer o apoio e a esta casa por nós termos a oportunidade de ter essas informações colhidas em breve, o mais breve possível. Muito obrigado. Deputado Dudu Ronaldo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria primeiramente convidar, em nome da Arquidiocese, para o encerramento da festa do Senhor dos Prazeres amanhã, uma missa solene e à tarde a carreata até Marechal Deodoro. Lamentar que esse ano a gente não vai poder ter a nossa belíssima procissão, deputado Léo, deputado Bruno, senhores e senhores deputados, porque por conta da pandemia, né? Procissão que leva milhares de fiéis ao centro de Maceió, mas o Dom Antônio, inovando, decidiu fazer essa carreata e vai até Marechal Deodoro, que é também uma cidade que pertence à Arquidiocese de Maceió, então vai fazer o encerramento lá. Queria também parabenizar, recebi aqui uma mensagem de um amigo, um colega policial, de um fato, de uma ocorrência que aconteceu ontem,
e, ao mesmo tempo, chamando também a atenção dos senhores e senhores deputados para que a gente pudesse, né, depois desse relato aqui, falar um pouco sobre a aprovação do projeto, que é a questão das proteções nos viadutos, nas pontes, onde tem acesso de pedestre. Vereador Ivan, deputado Ivan. Aconteceu ontem, no viaduto francês, um cidadão, um rapaz de 26 anos, tentou se suicidar, deputado Galba, alegando que não tinha mais motivo para estar vivo, parou o carro ali no meio da ponte e estava em cima da mureta, quando os 3 policiais, o sargento Vanderval, o cabo Lira e o soldado Túlio, foram acionados e prontamente conseguiram convencer o rapaz para que ele não fizesse isso, levaram o rapaz à sua residência. Então, assim, a gente primeiro tem que parabenizar esses 3 cidadãos que, acima de tudo, independente de estar exercendo o seu papel como policial, tiveram a coragem, a hombridade e a paciência de ir lá convencer o cidadão a não cometer suicídio. Então, eu quero parabenizar esses 3 policiais e dizer da importância, deputado Paulo, que é a aprovação daquele projeto que nós demos entrada na casa, onde no nosso estado tiver acesso de pedestre ou qualquer outro tipo de acesso que alguém possa ter, mesmo nesse caso, que é o do viaduto do francês, que ali não passa pedestre, mas o cara parou o carro lá e desceu e subiu na mureta, que a gente possa aprovar e cobrar do governador que ele coloque essas proteções para evitar que isso aconteça. Eu sei que quando a pessoa quer se matar, ou quer cometer suicídio, quer tirar sua vida, só Deus Nossa Senhora e pessoas como esses 3 cidadãos que ontem foram lá e conseguiram convencer para que ele não fizesse isso, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Então era isso que eu queria pedir e ao mesmo tempo agradecer também o trabalho efetivo que eles fizeram ontem. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais e não havendo deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, uma vez que amanhã é feriado municipal e não teremos sessão ordinária. Então, ficam os senhores deputados convocados para terça-feira, dia 1º de setembro, horário regimental. Agradeço a presença de todos, desejo um bom final de semana a todos e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.